Marcos Leonardo vai ou não vai ser jogador do São Paulo? O vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender a atual situação de momento. Bora falar também sobre o Flamengo recusando proposta do Qatar por Pedro. Pedida de Jorge Sampaoli ao Atlético está definida. Bora falar também sobre o Corinthians, que deve vender mais um percentual de um zagueiro que faz sucesso na Europa. Para completar, Santos correndo o risco de perder reforço que já inclusive estava na cidade da Baixada. Falo sobre debandada no Botafogo, o que há de verdade sobre uma nova tentativa do Grêmio em contratar o Roger Guedes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e demissão no futebol nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas Nicola, por que eu tenho que deixar like? Porque somente nessa terça-feira já são 3 vídeos diferentes, todos repletos de informação sobre mercado, bastidores, finanças, e quando você fortalece o nosso trabalho, a gente vem cada vez com mais frequência para deixar você por dentro do que está rolando com o seu time do coração, beleza? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é ruim para o torcedor do Vasco. O volante Jair teve uma série de lesões no joelho. O mesmo Jair que havia se contundido de forma grave na temporada passada, essa nova lesão atingiu o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial, além dos meniscos. Não há prazo para o retorno do jogador que se contundiu contra o Sport. Já Carlo Ancelotti brincou com a chuva que caía na Granja Comari durante o treino da seleção brasileira nesta terça-feira. Ele disse, abre aspas, no meu contrato falava que aqui só tinha sol. Quero contar também que o volante Luan do São Paulo foi procurado nas últimas horas por Botafogo e Fortaleza, ambos interessados em sua contratação por empréstimo até o fim da temporada. O Luan ainda não havia definido o seu futuro, mas indicava a intenção de permanecer vestindo a camisa do tricolor. Hora de falar sobre o Fortaleza, que demitiu nessa terça-feira o técnico Renato Paiva, retrospecto horroroso do substituto de Juan Pablo Vojvoda, apenas 10 partidas, 20% de aproveitamento e uma única vitória. Fortaleza é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro com 15 pontos em 21 jogos, e o novo técnico do Lion deve ser anunciado muito em breve. Quero falar também sobre o Grêmio, que desmente de forma categórica qualquer nova tentativa de contratação de Roger Guedes. Nas últimas horas, o André Hernan, em suas redes sociais, afirmou que o Grêmio havia preparado uma última tentativa para contratar o Roger Guedes, disposto a pagar 20 milhões de euros. Conversei antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante do departamento de futebol que atribui a informação como uma fake news, assegurando que é um empresário que está tentando fazer valorização em cima do Roger Guedes. Segundo essa fonte, o Grêmio fez uma série de propostas e tentativas para contratar o Roger Guedes. A última das ofertas não foi aceita e nem respondida pelo Al Rayyan. Desde então, na coisa de mais ou menos uma semana, o Grêmio retirou essa proposta. Inclusive, parte do dinheiro que seria utilizado para a compra do Roger Guedes já foi depositada pelo Marcelo Marques, investidor gremista, no próprio clube e utilizada para uma série de quitações e emergências de contas que já haviam vencido. Hora de te atualizar sobre uma debandada no Botafogo. Não sei se você já reparou, mas o time campeão da Libertadores do ano passado praticamente não existe mais. Sobraram apenas 13 atletas do elenco, que fez parte de um 2024 histórico com títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. 9 meses depois desses títulos, 34 atletas já saíram de forma definitiva do elenco botafoguense. Dos 13 que ficaram, poucos são titulares e peças importantes. Lateral direito Vitinho, os zagueiros Barbosa e Bastos, o Bastos machucado, o lateral esquerdo Alex Telles, o volante Marlon Freitas e o meia atacante Savarino. Todo o restante do elenco, formado por jogadores titulares na época, não faz mais parte do grupo botafoguense. Quero contar ainda que o Botafogo pensa nas últimas horas em se reforçar. Houve uma tentativa para aquisição do volante Luan, pensando numa reposição para o Gregory, que foi negociado com o Al Rayyan,
mas até o fechamento desse vídeo, sem qualquer novidade, quem sabe durante a live a gente traz atualizações sobre o mercado botafoguense, beleza? Hora de falar sobre o Santos, que pode perder mais um reforço praticamente contratado. Essa situação ainda mais delicada do que aquela de Tomás Palacios. Você lembra, né? Zagueiro argentino que pertencia à Inter de Milão, ele tinha data marcada para a viagem a Santos. O caso do Adonis Frias é bem pior. O zagueiro também argentino que pertencia ao Leão desembarcou em Santos no sábado, fez exames médicos, chegou a assistir ao jogo do Santos contra o Fluminense no domingo na Vila Belmiro, vinha fazendo atividades com o restante do elenco, mas nas últimas horas o Leão, que detém seus direitos econômicos, fez uma exigência, ele quer receber o dinheiro antes da assinatura do contrato. O Santos alega que o Banco Central não autoriza o pagamento sem um contrato assinado. E existe esse impasse a horas do fim da janela de inscrições, que se encerra às 23h59 dessa terça-feira. Dá para contar que o Adonis Frias está bastante incomodado com o risco de o negócio cair. Até porque a viagem dele rumo a Santos foi toda tumultuada. E ele sai do México, vai até Dallas, nos Estados Unidos, e por lá espera 36 horas. Uma condição climática ruim o obrigou a ficar no hotel, não, dentro do aeroporto, por quase um dia e meio, até que depois ele embarca rumo a São Paulo e depois desce a serra para chegar a Santos. A situação do Adonis é tão preocupante que nas últimas horas o Peixe chegou a tentar o zagueiro Doria, que já passou por São Paulo, Botafogo e nesse momento atua no Atlas do México. Jogador de 30 anos de idade vê com bons olhos a vinda ao Brasil, resta saber se há tempo hábil para o negócio. Santos que confirmou e anunciou de forma oficial as chegadas de Vitor Hugo e também Lautaro Dias, contratados por empréstimo, o Vitor Hugo do Flamengo, o Lautaro do Cruzeiro. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve vender mais 10% dos direitos econômicos de Murilo. Tem sido a fórmula dos dirigentes corintianos para tentar colocar dinheiro em caixa. A gente contou nos últimos dias que Augusto Melo, enquanto presidente, havia vendido 30% dos direitos econômicos do Pedro para o Zenit e mais 20% dos direitos econômicos do Robert Renan para o mesmo clube russo. A nova negociação envolve Murilo, zagueiro formado na base alvinegra e que foi negociado em 2023 com o Nottingham Forest, operação na época de apenas 12 milhões de euros. Corinthians tinha 80% dos direitos econômicos e manteve 10% do valor de uma venda futura. A verdade é que o Murilo se valorizou bastante na Inglaterra, tem chamado a atenção de clubes grandes como Barcelona e Real Madrid e hoje está avaliado em 55 milhões de euros. Então, para vender esses 10% que o dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, tanto quer, o Corinthians precisaria no mínimo exigir 5 milhões e meio de euros. Resta saber se o Timão vai ter peito para fazer tal cobrança. Se eu sou dirigente do Corinthians e o clube me oferece menos do que isso, eu não faço negócio. Só para completar em relação ao Timão, o Ranieri teve detectada lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Não há prazo de recuperação, até porque o Corinthians não divulgou a gravidade da lesão. Hora de falar sobre Jorge Sampaoli e o Clube Atlético Mineiro. O Galo já sabe quanto o Sampaoli quer para assinar contrato. Pedida de 3 milhões e meio de dólares, livres de impostos por temporada. Isso equivale a 19 milhões de reais se a gente dividir por 13, incluindo o 13º que é pago no Brasil, equivale a dizer que o Sampaoli quer, sem qualquer tributação, 1 milhão e 400 mil reais mensais. Há técnicos brasileiros e no futebol nacional ganhando bem mais. Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras ganha 3 milhões de reais mês. Carlo Ancelotti na seleção brasileira tem direito a 5 milhões de reais mensais. E aí tem um ponto importante, muita gente dentro do Galo era absolutamente contrária à chegada de Jorge Sampaoli por conta de uma série de motivos. O fato dele ser muito intransigente, ser chato, de ser um cara rude, enfim. E outra coisa que pesava muito contra ele é a insistência em relação a reforços. Como o Atlético está cogitando contratá-lo no último dia da janela de transferências, esse é um problema que o Atlético só precisará administrar a partir de 2026. Bora falar agora sobre o Flamengo, que recusou a oferta por Pedro, centroavante, que correu o risco de sair, especialmente se o Flamengo conseguisse a aquisição de um outro camisa 9. Teve, nas últimas horas, uma procura do Al Rayyan, time do Catar que é comandado por Arthur Jorge, aquele mesmo ex-Botafogo. A oferta do Al Rayyan de 20 milhões de dólares ou 108 milhões de reais. O Flamengo nem quis abrir conversas, até porque não conseguiu avançar na aquisição de um camisa 9. Gabriel Jesus, Beltrán e Tati Castelhanos foram alvos
conhecidos pela imprensa, nenhum dos três avançou. Diante desse cenário, não faria nenhum sentido o Flamengo, sem centroavante novo, se desfazer do seu centroavante no atual elenco. A negociação com o Al Rayyan já foi descartada e até por isso, na imprensa lá do Catar, há quem garanta que Mitrovic está a caminho do Al Rayyan. Mitrovic, atacante sérvio, dos melhores que atuava no Al Hilal, também não fez parte de uma lista de inscritos do time saudita e estava à disposição do mercado. Só para completar, contar que o Dinamo de Kiev vai pagar 2 milhões e 100 mil reais ao Flamengo por 50% dos direitos econômicos do atacante Shola. O nigeriano vai ser negociado e deixará 50% do valor de uma venda futura para o rubro-negro. Bora fechar o vídeo para te responder se Marcos Leonardo será ou não jogador do São Paulo. A informação de momento, 18 horas e 13 minutos, é de que ainda não há acordo. São Paulo fez pelo menos 2 reuniões com representantes do atleta e dirigentes do Al Hilal ao longo dessa terça-feira. Na última delas, o Al Hilal desligou a ligação telefônica, prometendo uma resposta em breve. Quero te trazer um termômetro do que eu ouvi de um dirigente do São Paulo pouco antes de gravar esse vídeo, abre aspas, os caras estão com má vontade, mas ainda temos esperança, mesmo que remota. Ou seja, o São Paulo entende o negócio como difícil, vai esperar até as 23h59, data limite para inscrição de atletas, para jogar a toalha. E essa insistência tricolor tem muito a ver com a vontade do Marcos Leonardo em defender o São Paulo. Ele é torcedor declarado do tricolor, abriu mão dos seus salários que tem a receber no Al Hilal até dezembro, por lá ele ganha 2 milhões e 700 mil reais mensais, tudo para ter a oportunidade de jogar no time do coração, na Libertadores da América, sonhando em ser convocado para a seleção brasileira. Importante registrar que nas últimas horas o Al Hilal contratou mais um jogador estrangeiro, um zagueiro turco, mas ao mesmo tempo inscreveu o Marcos Leonardo na Champions Asiática. No Campeonato Saudita não. Ele não está dentro dos 8 estrangeiros preferidos do técnico Simone Inzaghi. Já na Champions Asiática, que não tem restrição de estrangeiros, aí sim ele foi registrado. Se Marcos Leonardo ainda é uma incógnita, dá para dizer que Rigoni está contratado. O atacante de 32 anos de idade está rescindindo seu contrato com o León do México para assinar com o São Paulo. E nesse caso específico, nem existe tanto desespero. Como o Rigoni vai estar livre antes do fechamento da janela de inscrições, o São Paulo pode regularizar sua situação na quarta, na quinta ou na sexta-feira. Vale a lembrança de que a janela se encerra às 23h59 dessa terça-feira para atletas empregados. Os que estiverem desempregados antes do nosso fechamento, esses sim podem ser contratados a qualquer momento. O São Paulo está acertando com o Rigoni um contrato até dezembro de 2026, jogador pedido por Hernan Crespo. E o argentino de 32 anos de idade aceitou uma redução salarial para se tornar reforço do tricolor. A saideira sobre o São Paulo, o clube recusou 2 ofertas pelo lateral esquerdo Patrick, ambas do exterior, uma de um time árabe, outra de uma equipe do Chipre, empréstimo com pagamento de 100 mil dólares e opção de compra de 1,5 milhão de dólares. E você, o que pensa sobre Marcos Leonardo, Rigoni, Patrick e tudo mais que eu disse no vídeo? Só não esquece, usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta por volta das 7 com o programa do Nicola. Tchau!